Opina Galo! Opina Galo! Galo, Galo! E deu baile em Assunção. Tá no ar o Opina Galo dessa semana novamente. Hoje iremos tratar um pouco dessa partida horrorosa do Atlético no Paraguai e avaliar as possibilidades do Atlético após a demissão do técnico Levi Coupe. Vamos aos destaques de hoje. Stefano, algum destaque? Hoje o meu destaque é não ter nenhum destaque referente àquela atuação de ontem. Felipe. Era previsível do Levi, né? A gente já sabia isso há muito tempo. É só questão de tempo que aconteceu. Então vamos começar pela parte fácil. Vamos falar desse jogo horroroso em Assunção. Ô Stefano, você tem alguns números pra gente, cara? Posse de bola do Galo ontem, 43%, 4 finalizações certas contra 8 finalizações certas do Cerro, 6 finalizações erradas do Galo, 3 do Cerro. Atlético deu 9 assistências para finalização, o Cerro deu 6, o Galo trocou 377 passes certos e o Cerro trocou 411 e, pasmem, o Atlético errou 52 passes ontem. Foi a partida na temporada que o Atlético mais errou passes. Talvez reflexo daquele, como diz o Levi, segundo o Levi, apagão do primeiro tempo, daqueles 15 minutos que o Atlético tomou os 3 gols. Bizonho, né? Pra variar, né? Podemos dizer assim. Ô Felipe, sua avaliação do jogo, cara. O que aconteceu para tomar 4 gols em 13 minutos? O que aconteceu foi muito fácil. É muito fácil de avaliar, é emocional. O Atlético não teve psicológico nenhum pra jogar aquela partida. Despreparo total. O Atlético até começa bem, marcando o seu Porteño, deixando o seu Porteño ter suas jogadas de perigo. Sai quase o primeiro gol, né, com o Ricardo Oliveira, a jogada do amplo, sobra fácil na Ricardo Oliveira finalizar. O Galo tava bem, marcando bem o seu Porteño estava até começando a se irritar, a torcida se irritar um pouco com alguns erros. Mas aí vem o Leonardo Silva, faz uma falta bizonha, ridículo, infantil, a gente toma um gol pior ainda. Aí acabou o Atlético. O emocional foi abaixo. A gente não teve psicológico nenhum para segurar aquela partida. Tomamos um gol, que eu falei ontem, tomar um gol na casa do adversário em uma Libertadores é normal, acontece. Se devia ter previsto antes da partida. Aí parece que o Atlético se assustou, não achava que ia tomar aquele gol. E o time que é frágil, que é mal treinado, não consegue segurar. Aí veio o desastre. Falhas individuais, chega um jogo desse tamanho, não comporta, que a gente teve várias. E ali acabou o jogo. Segundo tempo, não teve jogo praticamente no segundo tempo, né? O Cerro não segurou, tirou o pé, o Atlético não teve força, aí a gente perdeu o jogo e possivelmente a classificação para as oitavas. Diego, fala. Só 2 curiosidades da partida de ontem. O Atlético, por incrível que pareça, nos números, ele teve domínio do meio campo. O Atlético teve 50% de posse de bola no meio campo contra 41% do Cerro. E o Cerro, de todas as finalizações que o Cerro Porteño fez ontem na partida, somente 3 não foram de dentro da área, ou seja, uma facilidade incrível para entrar na zaga do Atlético. E qual que foi vamos dizer assim, o percentual de posse de bola do Cerro no campo de ataque deles e no campo de defesa nosso? No campo de ataque, o Cerro teve 19% de posse de bola, o Atlético teve 24%. E no campo defensivo, o Cerro teve 38% de posse de bola, o Galo teve 24%. Então podemos dizer que tecnicamente, pelos números, o Cerro teve a mesma proporção de tempo dentro do ataque, dentro do campo de ataque deles, que o Atlético teve dentro com a posse de bola no seu campo de defesa. É parecido, 19 contra 24. Então, ou seja, a mesma proporção que eles atacaram, a gente teve de posse de bola defensiva. Isso explica muita coisa, né? Então essa partida de ontem, assim, acho que se tem uma atuação que você pode considerar como desastrosa, é o primeiro tempo do Atlético contra o Cerro e o primeiro tempo do Atlético contra o Zamora. Isso aí é pra fazer até palestra durante o resto da temporada, que o que aconteceu nesses 2 jogos não pode acontecer novamente, não. Ô Stefano, aproveitando que você entrou na questão da desastrosa, nosso querido Vitor, o que dizer? Eu só não culpo o Vitor ontem pro gol do Fábio Santos. O gol do Fábio Santos, o que o Fábio Santos tentou fazer naquele lance? É tipo assim, se você dá pausa com ele com a bola, você vê pelo menos uns 2, 3 jogadores que ele poderia passar a bola, e sem contar que ele ainda poderia chutar para escanteio ou para lateral ou dar um bico no meio de campo.
Eu não consegui entender até agora, é culpa do Santos que fazia. Mas enfim, tirando esse gol, a falta, o Vitor falhou. Gol que ele saiu, que ele trombou com o Leonardo Silva. Eu nem entendi por que ele saiu do gol, né, pra ser sincero. Assim, É uma coisa horrorosa. o Vitor parece também ser um pouco de treinamento, você não acha, não? Chiquinho, né, o treinador de goleiros do Atlético? Sim. Não dá também, né? Tem que sair junto com ele. O Felipe gosta de falar do Chiquinho. Fala do Chiquinho pra nós, Felipe. Eu sempre falo, né, a galera pega no pé do Vitor, o mesmo defeito que o Vitor tem, o Cleiton também tem, já demonstrou. Tem que questionar a preparação de goleiro que não está sendo boa. É só comparar com o goleiro do outro lado da lagoa, né? Tanto que tá pegando com a idade mais velha que o Vitor, mais velho que o Vitor. O reserva do Fábio pega muito também, então já é diferenciada a preparação dos dois. E aqui é o contrário, que a preparação é ruim, né? Quem cobre o Galo fala que a diferença é abissal entre os dois. É isso, o Vitor é um excelente goleiro. Tem defeito? Tem, todo goleiro tem seus pontos fracos. O Vitor tem também, né? Mas antes da gente querer rifar o Vitor pro gol do Atlético, a gente tem que questionar a preparação. Se trocar a preparação e de um profissional melhor e o Vitor continuar tendo os mesmos defeitos, é o Vitor, e a gente troca o Vitor. Mas antes disso, a gente tem que resolver esse problema. E só ampliando um pouquinho mais o que o Felipe falou, o Giovanni e o Wilson também apresentavam os mesmos defeitos disso que o Vitor e o Cleiton apresentam. Saída do gol, posicionamento em cobrança de falta. Realmente Tiro não parece. de vista, que é uma coisa horrorosa. Não, o Vitor acho que é um defeito, vocês vão achar um pouco particular do Vitor, porque o Vitor é bizarro com a bola no pé. Mas os outros também não conseguem ser tipo, muito superior que o Vitor. Então parece os goleiros do Atlético no tiro de meta, eles conseguem acertar a área técnica, cara. Porra, você não consegue bater o tiro de meta na direção do meio de campo, você tem que mandar a bola na direção do seu técnico. Tá querendo que joguinho de acertar, jogar atleta fora de campo? Pô, os números do Atlético quando são tão bizarros. Sabe quantos desarmes que o Leonardo Silva fez ontem? Nenhum. O maior ladrão de bola do Atlético em campo foi o Maicon. Na verdade, para não ser injusto, o Maicon, Luan e o Igor Rabelo. Eles empataram com 3 desarmes. Depois vem Fábio Santos de Adilson com 2 cada e o Guga com 1. Acabou. Além do Vitor, eu quero pontuar alguns atletas individualmente, porque daqui a pouco eu vou falar uma coisa, que eu vou pegar o quadro do Felipe emprestado, torcedor raiz pela segunda vez, né, Felipe? Porque eu vou falar uma coisa que muitos não concordam comigo, e não é para concordar, é só uma opinião pessoal minha mesmo. Por que eu quero pontuar esses atletas? Porque o que eu vou falar depois, vocês vão entender. A gente falou do Vitor, certo? Muito se questiona a preparação do Chiquinho, muito se questiona a sua capacidade de treinamento. Leonardo Silva, você disse a questão dele não ter feito nenhum desarme no jogo, e ao mesmo tempo, provavelmente essa foi a pior derrota do Atlético na temporada, eu estou enganado? Não só em termos de resultado, como em termos de atuação, né? Ou seja, no retorno do zagueiro, que é o capitão, o líder do elenco, e se aposentaria em teoria no meio do ano, estaria fazendo a sua última meia temporada pelo clube. Não sei agora como vai ser, mas em teoria irá renovar até dezembro. Não sei por que razão, porque eu não vejo motivo plausível para isso. Na teoria, era para estar faltando 2 semanas para o Leonardo encerrar a carreira. Era o final de semana agora, e o outro final de semana, o último jogo acabou. Exatamente. Você falou dessa questão dos não desarmes dele. E a atuação do Luan, cara? Como é que foi a atuação dele? O Luan era dúvida pra partida por causa da virose que ele pegou, parece que ele tava com 38 graus de febre, e assim, deu assistência pro gol. É difícil criticar o Luan por ontem, porque parece que o cara se doou pra estar em campo, não sei, não tava lá pra saber como é que tava a situação dele. Mas eu acho que até então o Luan é o melhor jogador do Atlético na temporada. O que você acha? Não, concordo. Meu questionamento a ele é outra coisa, que eu não posso falar. Eu te entendo o que é, mas realmente é complicado falar uma coisa que a gente não tem como, né, comprovar. Felipe, sua vez, cara, atuação do Luan. Eu concordo com o Stefano, é o melhor jogador do Galo na temporada. Ontem não tem como avaliar, porque todo mundo foi mal, o Galo jogou 20 minutos, se jogou, mas o Luan aos poucos
se salvam aí nesse início, né? Tem feito boas partidas, fazendo com lances decisivos, né? O gol no Campeonato Mineiro contra o Boa, deu assistência ao Ricardo Oliveira, que poderia ter sido uma assistência muito valiosa, o Atlético sai com resultado positivo, mas dentro do desastre total que é o Atlético, o Luan tem que se salvar ali. Cara, eu tô vendo o mapa de calor de atuação dos dois times ontem, eu acho que não tem como ficar pior. O Cerro, no lado direito do ataque deles, tá bem escurinho, ou seja, foram bem insistentes lá por esse lado, que seria o lado esquerdo da defesa do Atlético, que tá branco, ou seja, não tinha ninguém lá. Sensacional. Falando em lado esquerdo, mas do lado esquerdo do ataque, Michael Bolt foi poupado na semana, né? No final de semana contra o Boa e voltou ontem contra o Cerro Porteño. Voltou? Em número voltou, porque foi o jogador do Atlético que mais finalizou na partida e que mais desarmou. Mas eu acho que esse lado esquerdo do Atlético vai ser uma fina na temporada. Vai entrar o Maicon, aí vai fazer 2, 3 jogos bons, vai cair, aí volta o Terence, faz 2, 3 jogos bons, sai, aí passa o Luan pra esquerda e coloca o Xará na direita, ou coloca o Xará lá na esquerda também. Aí ficar por aí, até contratar de fato um cara que atua pelo lado esquerdo, porque o Maicon também atua preferencialmente pelo lado direito. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, que é essa parte da comissão técnica, da parte de análise e desempenho do Atlético. Porque isso tá me deixando muito puto. Ô Felipe, fora o desastre, algo a pontuar? Difícil, não. Não tinha nada de proveito do jogo. Acho que restou pro Atlético matematicamente a chance, mas é remota. Não acredito que o Nacional perderá as duas. Acho que tem que ficar em terceiro e jogar a Sul-Americana, que é o que resta, e valorizar ela dessa vez, que é um torneio importante, um torneio que dá prestígio internacional. Não pode ter os melhores adversários, mas tá aí o Atlético Paranaense ano passado ganhou, começou bem essa temporada. É o que resta pro Atlético aí, é Sul-Americana, e dessa vez não dá pra desenhar, né, presidente? Se a gente parar para analisar assim, a matemática do Atlético para classificar é uma coisa possível. O Atlético precisa, para variar, ganhar de 2-0 de um adversário, que é o Nacional, tecnicamente é inferior, e torcer para o Cerro. Se o Atlético consegue vencer o Nacional por 2-0, o Atlético só precisa vencer o Zamora e torcer para o Cerro vencer o Nacional por qualquer placar. É possível, mas o problema não é a matemática, o problema é o Atlético vencer os dois jogos. Outra coisa, a gente teve dificuldade enorme contra o Zamora. No primeiro tempo, que se é um Cerro Porteño, fez 4-1 em 13 minutos, naquele primeiro tempo eu tinha feito uns 8 quando o Zamora. Aí foi no segundo tempo que a torcida tava puta, tava revoltada, começaram a jogar no coração mesmo, porque não teve qualidade nenhuma ali, foi na base da vontade, porque o time era realmente superior ao Zamora. Porque se fosse só por tática, por desenho, por movimentações, por todo esse tatiquez que o Atlético nunca teve, nunca vai ter, né? Então assim, ganhou lá, beleza. Aí abriu o placar contra o Cerro, o que aconteceu? Em 13 minutos você toma 4 gols. Gente, nem no amador, nem na peladinha que você joga final de semana, você toma 4 gols em 13 minutos. Pelo amor de Deus. E cá entre nós, o Zamora só não fez o terceiro gol. Assim, teve chance e tal, mas o terceiro gol é um lance de uma saída bizarra do Vitor no segundo tempo, no começo do segundo tempo. O cara passou pelo Vitor e não fez o terceiro gol, porque ele perdeu o gol, porque chutou pra fora. Porque se ele faz aquele terceiro gol, eu até que empatava aquele jogo, não. Porque aí seria um balde, literalmente um balde de água fria no time. A sorte que ele é muito ruim. Muito ruim. Nossa, e outra coisa, o Felipe citou a questão da Sul-Americana. Beleza, nós, torcedores, somos um pouquinho inteligentes e valorizamos uma competição que pode ser útil para o Atlético, principalmente em termos de voltar a Libertadores no ano que vem, que é o caminho mais fácil. Mas não, que o Sete Câmara acha que ficar em sexto lugar no Campeonato Brasileiro é mais valioso do que ganhar a Sul-Americana, de que disputar um torneio internacional, de que ser reconhecido como campeão, não é? Que é a segunda divisão da Libertadores, ou não é? Não é isso que ele falou? Foi. O Atlético, a gente tá aqui falando aqui do Zamora, mas o Atlético tomou mais gol que o Zamora, né? Não, cara, é inexplicável, velho. O Atlético tá com média de 2 gols sofridos por partida na Libertadores. Ô, Felipe. Pode falar.
Eu vou pegar seu quadro emprestado, tá? Fica à vontade, cara. Manda ver. Ô, Stefano, prepara o ouvido que você vai ouvir muita coisa que você sabe. Manda bala. Ô, diretor, solta o torcedor raiz pra mim, por favor. Agora, no Opina Galo. Meu nome é Reinaldo Antônio do bairro das Indústrias. Eu tô chateado demais com esse trem. Torcedor Raiz. Torcedor raiz de hoje vai ser direcionado ao elenco do Atlético. Muito se questiona o trabalho dos treinadores, muito se questiona trabalho de diretorias. Eu também concordo. Levi Coupe tá fazendo um péssimo trabalho, mas cara, é o mesmo elenco há 4 anos. As lideranças: Vitor, Leonardo Silva, Luan, Elias, Fábio Santos, e tinha outras, agora tem o Ricardo Oliveira, e a postura é a mesma. Os jogadores estão acomodados, não tem jogador com vontade de desenvolver um trabalho, não deixam os treinadores trabalhar. Sim, não deixam. A partir do momento em que vem com um discursinho de que tem que ter trabalho, tem que trabalhar a longo prazo, que tem que dar respaldo, e eles não desempenham suas funções em campo, não correspondem em campo, isso é minar trabalho. Isso é ridículo, cara. Você não pode aceitar simplesmente trocar treinador, trocar diretor e etc., e esses caras se manterem lá. Gente, tem gente no Atlético aí que tá desde 2011, 2012 no Atlético. Ganhou título, foi importante, tá na história? Sim, com certeza. Mas quem vive de passado é museu e quem vive de idolatria é rei. Então, assim, ali dentro do Atlético são funcionários que são muito bem remunerados para tal. E se a partir do momento em que a diretoria também tomar coragem e cobrar de quem está lá dentro do elenco, lideranças, Vitor, Léo Silva, próprio Hever que voltou, Fábio Santos, Elia, Luan, que comanda boa parte dessa turminha nova aí, ó. Então, assim, é acordar, gente, é pôr pilha nesses caras. Quem não tiver interessado é afastar. É assim que funciona. O futebol é ciclo, e ciclos tem começo, meio e fim. Se para alguns se observou que chegou ao fim, é cortar. Tem que viver no Atlético por idolatria, não, tá? Esse é o torcedor raiz dessa semana, comigo, e o Felipe me prestou o quadro. Obrigado. Agora, no Opina Galo. Meu nome é Reinaldo Antônio do bairro das Indústrias. Eu tô chateado demais com esse trem. Torcedor Raiz. Vamos mudar um pouco de assunto. Ô Stefano, nós tivemos o nosso querido Levi Coupe, foi demitido e surgiram nomes: Thiago Nunes, Alberto Valentim e mais 500 técnicos que a torcida está pedindo. Ressuscitaram o Procópio e até Luxemburgo. Mais também, eu vi Dorival Júnior, até o próprio Thiago Largue. Mas eu acho que o nome mais contundente, assim, que pelo menos parece ser que o Atlético realmente esteja atrás, é o Thiago Nunes, né? Que parece que não só parece, o Atlético realmente ligou para o Thiago Nunes, informações confirmadas por vários veículos, pela Globo, pelo Tempo, enfim. E vamos aguardar os próximos dias, ver se a negociação evolui. Não sei se o cara vai deixar um projeto, porque eu vi muitos torcedores falando, e de certa forma tem razão. O cara tem um projeto estável no Atlético Paranaense para pegar uma coisa instável que é o Atlético. Não sei se é melhor para a carreira dele, não. Mas também a gente tem que pensar uma coisa, que no meio do ano, muito provavelmente o Atlético Paranaense deve perder peças importantes do elenco. Igual tem o Chelsea de olho no Bruno Guimarães, o Renan Lodge e o Léo Pereira também são outros que podem ir pro futebol europeu. É uma espinha dorsal ali do time, então isso também pode pesar pro cara pensar, daqui também 6 meses eu não sei como é que vai estar aqui, quem vai estar. Então, vejamos, ainda tem a parceria dele, a amizade dele com o Thiago, com o Rui Costa, que foi contratado pro Atlético hoje para ser diretor de futebol, que foi quem efetivou ele como técnico ano passado. Vamos esperar os próximos dias ver se evolui. Eu torço muito pro Thiago Nunes vir pro Atlético, é um nome que me agrada bastante. Ô Felipe, você que é um fã
assumido de Rogério Ceni. E aí, cara? Thiago Nunes, Rogério Ceni, nosso glorioso Valentim, e até o Zé Ricardo, que pelo jeito perdeu o emprego, né? Foi eliminado pelo... Não, cara, Valentim é piada de mal. Quem colocou isso? Pelo amor de Deus. Tem um sujeito aí que soltou acho que na Rádio Liberdade, eu acho, um maluco lá, não sei quem que é, não. O problema é que eu vi isso mesmo. Saiu na Fox, né? Saiu na Fox é fake news. Ó, no Fofoca. Saiu na Fox é fake news. Ô, Felipe, e aí, cara? Thiago Nunes é um bom nome? Você já falou com a gente muitas vezes no particular, nos grupos do Galo, que é fã do Rogério Ceni, eu concordo com você. Quem seria a solução momentânea do Atlético, né? Porque o Atlético você nunca pode pensar em algo a longo prazo. Eu gosto do Rogério Ceni, acho que fez um trabalho bom no Fortaleza. Fortaleza que tinha uma dificuldade de subir da C para B, né? Quando subiu com o Rogério Ceni, não que subiu com o Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni foi para o Fortaleza para disputar a Série B. O Fortaleza, seu primeiro ano, subiu para a primeira divisão, com uma campanha muito boa, um desempenho muito bom, campeão. E é um cara que quando era jogador já demonstrava que seria um bom técnico, teve uma boa liderança, não é um líder no vestiário, então é um cara que sabe lidar, não vai ter esse problema não, porque é novo, não tem problema do vestiário não, o Rogério Ceni é muito grande no futebol, então essa coisa do vestiário não tem problema. Seria um bom nome, mas assim, pensando a longo prazo também, é um cara pra chegar aqui e dar aquele choque e a gente ser campeão esse ano, não vai ser. Gosto do Thiago Nunes também, o cara tá fazendo um ótimo trabalho no Atlético Paranaense, é um time muito agressivo, ofensivo, casa um pouco com o que a torcida gosta aqui de estilo, mas a gente precisa de tempo, né? Não é ter um pouco mais de paciência, mais de respaldo, convicção. Seria dois bons nomes, né, que tem sido especulado aí. Eu pensaria, igual quem falava o dia todo, falei no Twitter, falei no grupo, eu pensaria um pouco mais fora da caixinha, né? Eu ia na Argentina e ia tentar o Cudê, o Eduardo Cudê, o técnico campeão com o Racing, que não renovou o contrato para a próxima temporada, ou o ex-auxiliar do São Paulo, o BKSS, lá o Sebastião BKSS, que eliminou o São Paulo aqui com o Defensa e Justiça há pouco tempo, do Rogério Ceni mesmo, na época o Rogério Ceni era treinador do São Paulo, e foi vice-campeão argentino com um time pequeno de Argentina, jogando um bom futebol. Todo mundo na Argentina. Esses nomes que eu tentaria, né? Aí vamos ver o que o Costa vai fazer, né? Mas parece que vai ser o mais focado, é o Thiago Nunes mesmo. Esse Cudê é o mesmo que o técnico do Rosário Central, não foi? Isso. Daquela época. Mesmo isso. Ô, Stefano. Zé Ricardo ainda não foi demitido, mas ele deixou o futuro na mão da diretoria, mas falou que deseja continuar. Eu abri um site da torcida do Botafogo que chama Fogão.net e ele sempre avalia os jogadores com notas. Olha a avaliação do Zé Ricardo. Nota 1. Escalou o Gilson, inventou o Rickson e Igor Cássio. Tirou o Eric, fez tudo errado. Até ser eliminado. E a avaliação do Diego Souza também é boa. Perdeu um gol feito, pouco se movimentou e saiu substituído. Precisa fazer mais. Parece que o destaque desse jogo foi o Alex Santana, que o site deu nota 0. Enfim, voltemos ao Galo. Caralho. Eu tô curioso pra saber o que o Alex Santana fez. Voltando um pouquinho ao Galo, nós observamos que pariu. Não, nós observamos nas reportagens a respeito do Thiago Nunes que a intenção dele é, caso seja realmente contratado pelo Atlético, ele traga 4 profissionais. Quem seriam esses profissionais, Steph? Em nomes eu não sei não, mas eu sei que em termos de função seria o auxiliar técnico dele, um preparador físico, um preparador de goleiros e um profissional de desempenho, um analista de desempenho. Eu acho sensacional. E você, Felipe? Eu gosto, né? Mas sempre que ela ressalva, né? Será que vai ter respaldo? Será que vai dar tempo que o Atlético quer com o Thiago Nunes aqui? Porque a gente viu o Thiago Nunes, pensar, ele vai repetir o sucesso do Atlético Paranaense. Talvez não, talvez aqui ele monte um time diferente, o time joga de uma forma diferente, que joga, ou demore mais para ter o sucesso, o Atlético Paranaense, por série de outros fatores. É ter paciência que a gente não tem tido com os últimos técnicos.
dar mais respaldo pro trabalho, deixar trabalhar, entender um pouco mais que a gente precisa de um processo, não é simplesmente trocar de treinador. É um processo, a gente não tem desde 2015, a gente está aí correndo, ficando no mesmo lugar. A gente está no mesmo estágio que a gente estava no início de 2018, a gente está hoje em abril de 2019, então é um processo. E se vier, ou ele ou um outro, é tempo, dá tempo para trabalhar. A questão é o seguinte, eu tenho medo disso pelo seguinte, o Thiago Nunes, ele não tá há pouco tempo no Atlético Paranaense, ou eu estou enganado? Posso estar errado, mas se não me engano, há uns 10 anos que ele tá lá já. Ou seja, é a mesma, não estou comparando os trabalhos, não estou comparando a proporção, mas é a mesma coisa de você pegar o Carille e colocar no Corinthians. São pessoas que são identificadas, que entendem todo o processo ali dentro. E tem uma outra questão, eu tava pensando aqui, o seguinte, se você pegar hoje o time titular do Atlético Paranaense, você tem um jogador de extrema velocidade pelo lado esquerdo, que é o Rony, né, se eu não estiver enganado é assim que é o nome dele mesmo. O único cara que eu vejo com características semelhantes ou melhor dentro do conceito que ele aplicou no Atlético é o Ricardo Oliveira e o Marco Ruben, porque o Ricardo Oliveira é um cara mais móvel do que o Marco Ruben. Mas você tem pelo meio o Bruno Guimarães, que é um dos destaques, ou seja, qual jogador desse elenco do Atlético tem o vigor físico dele dentro daquela posição ali de segundo a terceiro homem no meio de campo? Qual que é o jogador que tem a função que faz o Renan Lodge e o Jonathan pelas laterais? O Fábio Santos tem aquele apoio vertical que o Renan Lodge faz. O Guga tem toda aquela tranquilidade que o Jonathan passa pelo lado direito. A questão de quando o controle de quando um vai, o outro volta. Isso é treinamento? Mas é questão de caráter. Mas é questão de característica de jogador também. O Atlético hoje, qual que é a característica desse elenco do Atlético? A gente tem um monte de jogador que na maioria das vezes não dá a liga. Não teve análise de contratação. Uma coisa interessante, eu estava até vendo a respeito disso, muito saiu essa notícia quando o rival contratou o Pedro Rocha. Quando o rival contratou o Pedro Rocha, esse mesmo Pedro Rocha foi oferecido ao Corinthians. Pô, o Pedro Rocha é um puta de um jogador, certo? Mas por que o Corinthians não quis ele lá? Porque segundo a avaliação dos analistas de desempenhos, analistas de perfis dos jogadores dentro do elenco do Corinthians atual, ele não se encaixou dentro daquele estilo de trabalho. Quando que o Atlético fez isso? O Atlético hoje tem tem 4 caras pelo lado direito do ataque do Atlético. Quantos jogadores não tem pelo lado esquerdo do ataque do Atlético? Que joga pelo lado direito e fica improvisado lá. Tipo assim, qual que é a análise do Atlético? Beleza, eu acho o Thiago Nunes um puta de um técnico revolucionário. E ele tem que ter... E eu torço muito pra esse tipo de treinador, como ele, o próprio Thiago Largue, o próprio Roger, que desandou um pouco na carreira, né? Foi parar no Bahia agora. Mas assim, são caras que precisam de suporte técnico com eles, porque... Só o técnico sozinho, só a figura do técnico não resolve. E não resolve mesmo, porque o Felipão tá aí no Palmeiras aí, ó. Tá ganhando, conquistou o título, beleza, mas o elenco que ele tem lá podia render muito mais, vocês não acham, não? Eu concordo com você. Então, tipo assim, quais são as ferramentas que esses técnicos, vão, entre aspas, medalhões, utilizam para aprimorar a parte tática, a parte técnica do seu time? Quase nenhuma. O Levi Coupe não sabia como é que jogava os times uruguaios, porra. Tipo assim, o Atlético precisa mudar a mentalidade. O Atlético foi pensar em um departamento de futebol em pleno 2019. Os times campeões com históricos de título tem 3, 4, 5 pessoas gerindo o futebol. A atividade fim de um clube é futebol, certo? Aí o que o Atlético faz? Tem um diretor de futebol. Agora resolveu, alguém assim bateu na tela e falou assim, porra, nós temos que ter mais um cara aqui, né? Em pleno 2019, trouxeram o Rui Costa, com um histórico, com todo o nome que ele tem, pode estar fazendo uma boa aquisição com o Thiago Nunes, mas aí você vai ter Rui Costa e Marques.
anos. Aí vai esperar mais 111 anos para trazer um coordenador de futebol, para montar um departamento de futebol. Qual que é o Atlético profissional? Qual que é o clube? Vai viver de títulos esporádicos, com emoções, com genialidade de alguns atletas, aí depois ficar mais 10 anos, mais 70 anos sem ganhar título? E aí, qual que é o trabalho? Qual que é o desenvolvimento de uma atividade? Qual que é o seu perfil de jogar? O Atlético não tem nada, cara. O Atlético não tem nada. O Atlético conquistou título com o Cuca, com o próprio Levi, na base do coração, gente. Porque quando apertou, aquele elenco estrelado da Libertadores foi na raça aqui dentro de casa. Porque fora, abria as pernas. O Levi é a mesma coisa. Então, gente, cadê o patrão do Atlético? Cadê o trabalho do técnico? Cadê o trabalho da diretoria? Porque isso não vem do Sete Câmara, não. Isso vem do Calil, isso vem do Nepomuceno. E aí? Qual que é o trabalho? Qual que é a linha de trabalho desses caras? Se eu não estiver enganado, são 7 técnicos durante 2016 até essa derrota pro Cerro. Se eu não me engano, foi o Léo Gomide que colocou isso, 200 e poucos jogos entre 2016 e agora. Eu até teve 7 técnicos. 7 técnicos. 2 técnicos por ano. Quase 3 técnicos por ano. Não tem explicação não, cara. Desculpa alongar, mas eu precisava desabafar um pouquinho. Cara, agora só corrigindo uma informação completamente equivocada que eu dei aqui do Thiago Nunes, ele tá no Atlético Paranaense desde 21 de abril de 2017. Por incrível que pareça, a gente não conhecia, mas ele tem um currículo longo como técnico. Ele é técnico desde 2005, passou por diversos clubes que alguma maioria das pessoas não conhecem, como Luverdense, Sapucaense, Nacional do Amazonas, Rio Grandense, Bagé, enfim. De 2005, na verdade, em 2005 ele assumiu o São Luís como técnico, depois ele virou preparador físico do Bacabal, depois foi auxiliar técnico do Luverdense, Novo Horizonte, voltou para o Luverdense e em 2010 ele voltou a ser técnico do Rio Branco, onde ele foi campeão acreano. Passou por vários times até chegar em 2013 no Grêmio. Ele foi técnico do Grêmio Sub-20, ficou até 2014, foi para o Juventude, assumiu o Sub-20 do Juventude. Em 2016 ele foi para a Ferroviária, assumiu também o Sub-20. Em 2016 ainda ele virou técnico do elenco principal do São Paulo do Rio Grande do Sul, né? Vale ressaltar. Em 2017 ele foi para o Veranópolis como técnico também do time principal. E em 2017 ele assumiu o Atlético Paranaense Sub-23. E aí o resto a gente já sabe. Então desconsidera o que eu falei sobre comparar ele com o Carille. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar. Ia ter um puta sobrenome, viu? Ia ter um puta sobrenome. Eu quero ver alguém falar o sobrenome dele. Nem faço a menor ideia como é que pronuncia, mas escreve Retzlaff. Pra quem fala Calegari, Retzlaff é fácil. Se é que pronuncia assim, né? Tem Z, tem 2 S, que confusão, meu Deus. Vamos só falar um pouquinho, aproveitando a deixa do Thiago Nunes. Ele pode ser técnico do Atlético por indicação do Rui Costa. Quem é Rui Costa, gente? Rui Costa começou a carreira como advogado do Grêmio, na época que o Fábio Costa era presidente. Estou falando que eu sei de cabeça. Depois ele foi ficando, dando palpite no futebol, acabou que ele assumiu um cargo diretivo, virou diretor de futebol do Grêmio, ficou, se não me engano, 46 meses. Eu sei que ele tem média de uma contratação 48 meses. 48 meses. E contratou alguns nomes que hoje em dia a gente conhece, talvez na época que foram contratados alguns não eram tão conhecidos assim, como por exemplo o Pedro Jeromel, que hoje em dia é um dos melhores zagueiros do país, mas ele também levou contratações para o Grêmio que à época eram disputadas por alguns clubes, como o Rodriguinho, Dudu, Barcos, ele tirou do Palmeiras e levou para o Grêmio. Fez boas contratações, Alex Telles, o Ender, lateral esquerdo, que hoje joga no Bayer Leverkusen. Enfim, o Maicon de São Paulo também foi que levou pro Grêmio. Ele montou um time bom, mas saiu criticado porque não ganhou nenhum título. Mas acaba que os títulos que o Grêmio conquista posteriormente, a base dos jogadores do time foram contratados por ele. Enfim, saiu do Grêmio, foi para a Chapecoense, ele assumiu a Chapecoense como diretor de futebol também depois daquele desastre que aconteceu. Montou um time, fez a melhor campanha da Chapecoense na história da Série A, inclusive classificou para a Copa Libertadores. Saiu da Chapecoense, salvo engano, no meio do ano
passado, no meio do ano retrasado, porque o Chapecoense estava mal no Brasileiro, ele foi demitido, foi para o Atlético Paranaense ano passado, foi ele que promoveu o Thiago Nunes do time Sub-23 para ser técnico do time principal, montou aquele time que acabou sendo campeão no final da temporada da Copa Sul-Americana. Em janeiro ele saiu do Atlético Paranaense e estava desempregado até assumir o Atlético hoje. Gente, vamos encerrar falando do clássico de domingo. Felipe, o que esperar do clássico de domingo? Vamos ver, né, com o Rodrigo Santana, né, vai, coincidentemente, mais uma final de campeonato mineiro da carreira dele. Ele era o técnico da Caldense, se não me engano, da URT, né, fez boas campanhas aí na semifinal, eu acho, complicando até para o Atlético em alguns jogos. Vamos ver, a gente tem que reconhecer que hoje a gente tem um time muito inferior. Eu acho que desde 2011, 10, o Atlético, a diferença entre os dois não é tão grande, né? A diferença entre o Cruzeiro e o Atlético é abissal. Eu acho que nem a fator clássico ameniza um pouco. Não, acho que a diferença é muito grande. Acho que o Atlético tem que entender isso, os jogadores têm que absorver isso, que eles são inferiores hoje, praticamente. E o jogo, e tentar sair do primeiro jogo com a vantagem, né, para levar para o segundo jogo, seja no Independência ou no Mineirão, quem sabe, né, na vantagem que a gente tem, ou no acaso do futebol, a gente ser campeão em cima do Cruzeiro, que seria bom para dar moral pro resto da temporada. Vamos ver, ele armar o time, botar um pouco psicológico, mudar um pouco a chave, né, que é mineiro, é clássico. Eu espero que o Atlético não saia com um ferimento leve desse jogo, é o que eu espero, né? Ô Stefano, você acha que a diferença entre os dois é tanto a qualidade dos jogadores ou mais a parte do trabalho, da parte tática? O que você acha que pode ser realmente o culpado dessa diferença que o Felipe citou? Uma coisa que o Levi falou ontem na coletiva, que é verdade, é que o Cruzeiro tem um técnico que está lá há 3 anos e isso realmente faz a diferença. O trabalho dentro de campo, agora também já mudou o técnico, talvez não seja mais esse futebol medíocre que vem jogando com o Levi, que talvez os caras dêem um gás novo agora com o Rodrigo Santana. É tanto amadorismo no Atlético, mano, que é a segunda final de Campeonato Mineiro consecutiva que o Atlético vai jogar com o técnico interino. Mas enfim, o que a gente espera é que, provavelmente na qualidade de jogo, construção de jogo, o Cruzeiro vai ser superior ao Atlético, mas a gente espera que o Atlético equilibre isso no coração, porque não vai ter, o Atlético ganhar um Mineiro vai ser assim, coração, na raça, na entrega, os jogadores se superando em campo, doando mais do que vinha doando até a partida contra o Cerro. A forma de ser campeão mineiro vai ser essa, porque no mais, realmente o trabalho do Cruzeiro com o Mano Menezes é bem estruturado, o time vem jogando bem, tem números consistentes. Pra você ter uma ideia, o Cruzeiro precisa de 2 finalizações para fazer um gol, e o Atlético sofre um gol a cada 1,8 finalização. Aí você vê a diferença dos dois trabalhos, do Levi Coupe e do Mano Menezes. Pois é. Placar, Felipe? Nossa, cara, olha, eu fazendo um pouco clubista, mas o Atlético ganha, né? 2-0 já tá ótimo. Mas não sendo clubista, sendo realista mesmo, vamos pôr um 0-0, né? O cara vai conseguir amarrar esse jogo aí de jeito, trava um pouco o Cruzeiro e a gente vai sair com 0-0. É isso, hoje não dá pra ser muito otimista hoje, não. Vou fazer igual o Felipe fez, sendo clubista, 2-1 pro Galo. Sendo realista, 1-1. Sendo realista, 4-0 pro Galo. Sendo clubista, 1-0. Você tá puxando pro lado do Cruzeiro? Tá sendo clubista pro lado dele? Você me entendeu a ironia. Felipe, encerra a sua parte aí, meu cara. É uma semana ruim, né? Não tem muito o que comemorar. É uma semana de saída, de ajustes. Tem um clássico, tem torcida que vai ao Mineirão. Torcida do Atlético vai ao Mineirão, tem que ir apoiar, aquecer um pouco o lado de fora. Porque os caras precisam do Atlético, né? A torcida é o que motiva. É isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Oi, Stefano, sua vez, meu cara. Um baque tremendo nessa derrota pro Cerro Porteño. Não por ser uma derrota, mas por ter sido como foi, 4-1, uma atuação bizarra. Aí hoje tem a demissão do Liverpool, a promoção do técnico do Sub-20 para comandar interinamente
o Atlético na final do Campeonato Mineiro, ou seja, uma tragédia completamente anunciada. Vamos ver se é aquilo mesmo que a gente estava imaginando. Os caras estavam tentando derrubar o Levi Coupe, que não era unanimidade no vestiário, mas também eu acho que é difícil um cara ter unanimidade num grupo de 30, 40 pessoas. Não vai ser mesmo, ninguém vai ser. Nem o Thiago Nunes, se vier, vai ser, ninguém vai ser. Mas vamos ver se pelo menos quem entrar em campo vai ter uma doação um pouco a mais, jogar com coração. É o máximo que eu posso esperar para a partida contra o Cruzeiro. E, no mais, agradecer a todo mundo que ouviu o podcast, que está até agora com a gente aí escutando. É isso aí. Também quero agradecer a todos os ouvintes. Seguinte, muito obrigado a todos novamente. E nunca se esqueçam, independente de tudo, aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!